Quem não tem Bíblia pode acompanhar a projeção que nós vamos fazer. O texto é da King James. E diz o texto assim de Filipenses capítulo 1, versos 3 a 11. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me recordo de vós. Em todas as minhas súplicas, em vosso benefício, sempre oro com alegria, em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente convicto de que aquele que iniciou boa obra em vós, há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Ora, é justo que eu me sinta assim a respeito de todos vós, pois estáis em meu coração, já que todos sois participantes comigo da graça, tanto nas correntes que me prendem, quanto na defesa e confirmação do Evangelho. Deus é minha testemunha da saudade que sinto de todos vós, com a terna misericórdia de Cristo Jesus, e suplico isto em oração. Que o vosso amor fraternal cresça cada vez mais no pleno conhecimento, em todo entendimento, a fim de que possais discernir o que é melhor, para que vos torneis puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, plenos do fruto de justiça, fruto este que vem por meio de Jesus Cristo, para glória e louvor de Deus. Desse texto quero destacar o verso de número 6, que diz: estou plenamente convicto de que aquele que iniciou boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Vamos orar? Papai, nós te agradecemos pela tua palavra e agora nosso coração colocamos diante de ti, Senhor. Completa a obra em nosso coração, que o Senhor já previamente estabeleceu para que possamos ser aquilo que o Senhor nos criou para sermos. Não queremos ser aquém, mas podemos permitir que o Senhor faça a obra conforme o teu plano, conforme os teus projetos para a vida dos teus filhos. Assim oramos no nome precioso de Jesus. Amém? Interessante que a Bíblia ela traz vários cenários quando vai falar do povo de Deus. Um dos cenários que a Bíblia traz sobre o povo de Deus é o cenário de um pastor com ovelhas. Nós as ovelhas e Deus o pastor. Outro tipo de cenário diferente é o de uma construção, de um edifício. Tanto em Efésios quanto 1 Pedro nos fala de edifício, de construção. E esse texto não é diferente. Colossenses também nos fala edificados e arraigados. A raiz nos lembra uma planta, e Jesus mesmo disse que ele é a videira e nós somos os ramos. Esse é um outro cenário. Um outro cenário que é apresentado para que nós possamos nos entender e nos encaixar dentro do reino de Deus é o cenário que Deus apresenta a respeito de Cristo como sendo nosso irmão e Deus o nosso Pai. E nós uma grande família. Também uma nação, um reino de sacerdotes. São vários cenários que nós temos, e aqui nós temos um desses cenários que é o das obras. Fala para a pessoa que está perto de você, eu estou em obra. Então desculpa o transtorno. Eu estou em obra. Eu não estou pronto, eu não estou acabado. Deus está trabalhando na minha vida e está trabalhando na sua vida. O texto nos diz, aquele que começou a boa obra em vós,
há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Nós aprendemos algumas lições neste texto que gostaria de compartilhar e conversar com você. Quem é que começou a obra? Quem é que começou essa boa obra em nós? Na conversa de Jesus com Nicodemos, Jesus disse que para entrar no reino ele precisava nascer de novo. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, nascido da carne, Nicodemos já era. Era fruto da carne. Mas nascer do Espírito, só quando o Espírito soprasse sobre ele o novo nascimento. Isso já nos dá uma dica de quem é que começou essa boa obra em nós. É o Espírito Santo de Deus. Quem iniciou? Aquele que iniciou. Vai completá-la até o dia de Cristo. Então não é Cristo trabalhando em nós, é Cristo trabalhando em nós através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que está aqui. E é interessante que Jesus diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. E de repente a gente olha para Gálatas capítulo 5 e nós vemos que o fruto do Espírito é amor, paz, alegria e aí vai. A paz que Jesus deixou para nós é a própria presença do Espírito Santo e ele produz essa paz em nós. É Deus agindo em nós. É o Deus em nós. Quando o autor aos Hebreus, no capítulo 3, versículo 4 a 8, a primeira parte, nos escreve, ele diz, porquanto toda casa é construída por alguém. No entanto, Deus é o supremo construtor de tudo. Moisés foi leal como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho de que haveria de ser revelado no futuro. Cristo, no entanto, é fiel como filho sobre a casa de Deus, e essa casa, precisamente, somos nós. Isto é, se retivermos com fé perseverante a coragem e a esperança da qual nos gloriamos. O grave perigo da incredulidade é que assim como proclama o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Moisés foi leal servo na casa. Existe uma diferença entre o servo e o filho numa casa. O pai é o construtor de tudo. Ele construiu todas as coisas. Moisés, como um servo, ele foi fiel como servo. Mas Jesus não é servo. Jesus é o filho. O servo não é herdeiro. O filho, sim. Romanos capítulo 8 nos diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo por causa da ação do Espírito Santo em nós. E agora o Espírito confirma com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus e por isso nós oramos, Abba, Pai. Moisés foi fiel em todas as coisas. Jesus foi fiel também. Mas Jesus é o herdeiro. Moisés só preparou o caminho. Jesus é a realidade. Jesus é o caminho que nos conduz ao Pai. E o Espírito Santo diz então a mim e a você, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Quem é o Espírito Santo? Tiago, irmão de Jesus, nos diz que o Espírito Santo tem ciúme. Aquele que começou a boa obra em nós vai completá-la. Se nós retivermos nosso coração na fé que nós professamos. Não é isso que diz o texto de Hebreus? Cristo, no entanto, é fiel como filho sobre a casa de Deus, e essa casa, precisamente, somos nós. Isto é, se retivermos com fé e perseverante a coragem e a esperança da qual nos gloriamos. Nós precisamos nos manter fiéis.
Se Moisés foi fiel e obteve um bom testemunho, Jesus foi fiel e obteve bom testemunho, está sentado à direita do Pai, nós precisamos ser fiéis. Tiago nos diz: ou imaginais que é sem razão que as Escrituras, ou a Escritura afirma que o Espírito que ele fez habitar em nós zela com ciúmes dos seus. O Espírito Santo tem ciúme, mas não é um ciúme pecaminoso. O ciúme humano é pecaminoso. O ciúme da parte do Espírito Santo não é pecaminoso. Deus tem ciúme de nós não porque ele é pecaminoso, mas ele tem ciúme porque ele sabe que só nele tem a vida. E fora dele não há vida. Então ele nos ama tanto que ele não quer nos perder. Ele nos ama tanto que ele deu o seu próprio Filho para que se entregasse em nosso favor. Deus não olhou do céu para nós e jogou um raio do céu para nos corrigir. Ele enviou seu Filho para nos conduzir e conduzir a vida. Agora, que obra é essa? O que é que o Espírito Santo está fazendo? Que obra é essa? O que ele está concluindo? O texto nos diz que essa obra é boa. Mas se é o Espírito que habita em nós, que tem ciúme e quer nos corrigir, quer nos preparar, porque ele vai nos preparar e vai concluir até o dia de Cristo Jesus, como é que ele está fazendo essa obra? Nós permitimos ele fazer essa obra ou emperramos a sua ação? Ele é Deus. E se você for fiel e mantiver-se fiel, ele vai usar de certos meios para que você não atrapalhe, muitas vezes. E eu me lembro de Paulo indo para Damasco. E ele tem um encontro com Jesus. E Jesus faz uma pergunta para ele. Paulo, dura coisa é você recalcitrar contra os aguilhões. Se você resistir, se você teimar, você só vai se ferir mais. Nós sofremos mais porque nós não permitimos que o Espírito Santo de Deus tome posse daquilo que pertence a Jesus. Nós somos comprados, nós fomos adquiridos por um alto preço. Nós pertencemos não mais a nós mesmos, mas nós pertencemos ao Senhor. O meu pulmão não é da Souza Cruz, o meu pulmão é de Jesus. O meu coração e a minha vida, o meu corpo não pertence mais a mim, pertence ao Senhor. Agora nós passamos por muitas dores, por quê? Porque nós não entendemos isso. Nós não nos submetemos a isso. E então dores, em cima de dores, começam a tomar conta do nosso corpo. E nós passamos por muitas dificuldades. Porque ele está trabalhando e ele vai fazer a obra. Ele é Deus. Ele vai concluir a obra. Então, eu te pergunto, será que no seu coração, na sua vida, não tem algumas gavetas, alguns compartimentos que você não deixa ele tocar? Dizem que uma das partes mais sensíveis do corpo humano é o bolso. Não sei se faz parte do corpo humano, mas se estende ao bolso. Jesus é Senhor mesmo? O Novo Testamento fala de Jesus como Salvador 16 vezes, mas como Senhor 650 vezes. Isso quer dizer que Jesus, Deus, o Espírito Santo estão nos dizendo que é algo importante. O senhorio de Jesus sobre a nossa vida. A minha vida só foi transformada quando eu entreguei a minha vida como alguém que recebe Jesus como Senhor da sua vida. Até aquele momento eu lutava com pecados, com cobiça, com tantas outras coisas. Mas a partir do dia 14 de maio de 1999, quando entreguei minha vida ao senhorio de Jesus, essa transformação começou a acontecer. Ele precisa ter o controle.
Se ele não tiver o controle, a minha vida não será transformada. Eu falo isso porque ele transformou a minha vida. E continua transformando. E às vezes nós guardamos alguns lugares até secretos, que nem nós mesmos lembramos. E de repente aquilo aflora. A gente nem sabia que estava lá naquela gaveta, mas de repente aquilo aflora. Às vezes um ataque de raiva, um surto de raiva, por alguma coisa que alguém disse que ainda não foi curado, que ainda não foi tratado pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo entra na nossa vida, ele nos faz nascer de novo. Nós somos nascidos agora espiritualmente. Mas a nossa alma precisa de restauração. A ação do Espírito Santo, essa boa obra do Espírito Santo em nós, é a restauração de nossa alma. Quando Jesus voltar, nós vamos receber um novo corpo, um corpo imortal semelhante ao corpo de Jesus. E então nós vamos estar inteiros. Atos capítulo 3, verso 21 nos diz que o Espírito Santo está fazendo essa restauração, mas Jesus está lá sentado à direita do Pai, e o texto diz o seguinte: é necessário que Jesus permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, conforme já decretou há muito tempo por intermédio dos seus santos profetas. Onde está essa obra? Onde essa obra acontece? Paulo diz: em vós. Não é num lugar qualquer. É em mim e em você. Assim como Deus, o Espírito Santo, fez a transformação no apóstolo Paulo, ele estava fazendo agora a transformação nos irmãos filipenses. E ele quer fazer a transformação na cidade de Getúlio Vargas, na sua família, na sua vida, para você desfrutar daquilo que ele tem para você. O fruto do Espírito é amor, paz, alegria. Você tem isso na sua vida? Você sente amor, compaixão pelos miseráveis, por essas pessoas que estão longe do Evangelho? Você sente amor por eles ou sente ódio, rancor? Você sente paz? Você dorme em paz? Você acorda em paz? Você tem alegria? Fidelidade? Mansidão? Benignidade? Bondade é fruto do Espírito. Isso, você que tem que sentir. Ele está em você. E ele quer produzir isso dentro de você. O ambiente da sua vida, do seu coração, precisa ser um ambiente agradável. Quando a gente entra em uns lugares que não são muito aprazíveis, nós, na hora que a gente entra no lugar, a gente já sente a diferença. Se tiver um cheiro desagradável, você sente na hora. Não é assim? A primeira coisa que entra na gente é o cheiro. E depois nossos olhos passam pelo ambiente e nós ficamos às vezes até assustados. Como é que está o nosso coração? Como é que está o teu coração? Você se sente bem com você mesmo? O que tem dentro do seu coração? Revolta? Guerras? Ou paz? Qual é a promessa que está nesse texto? Ela vai ser concluída. Essa obra vai ser concluída. Quando a gente contrata um pedreiro, um carpinteiro, um pintor, e muitas vezes nessa área de construção, os prazos não são muito respeitados. Quem já trabalhou, quem já construiu, quem já contratou, sabe muito bem do que eu estou falando. A obra normalmente tem atraso. Mas a garantia que nós temos é que esta obra será concluída. Qual é o prazo de entrega dessa obra? O dia de Cristo Jesus. Até aquele dia o Espírito Santo vai estar aqui. Jesus disse: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou mandar o Espírito Santo, Consolador. Ele vai estar com vocês para sempre.
esse relacionamento com a pessoa do Espírito Santo de Deus, que age por meio da palavra. A Bíblia nos diz que Jesus está lavando, limpando a sua igreja por meio da pregação da palavra. Se nós não lermos a palavra de Deus, se nós não estudarmos a palavra de Deus, nós não estamos dando subsídio, ferramentas nas mãos do Espírito Santo para fazer esse trabalho de transformação, essa boa obra. Às vezes a gente quer que o pedreiro conclua a obra, mas nós não colocamos tijolo nem cimento para ele trabalhar. A ação do Espírito Santo não é unilateral. A salvação de nossas almas é algo unilateral. Jesus concluiu a obra da justificação. Ele nos justifica. Mas a santificação é uma via de mão dupla. É uma parceria. Deus não manda nós nos salvarmos, mas Deus nos ordena nos santificar. É uma ordem. Porque nós fazemos parte dessa obra. O Espírito Santo não vai fazer essa obra sozinho, mas ele vai concluir ela. E ele vai fazer essa obra. Agora, como é que nós queremos fazer essa obra? Qual é a garantia? 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23 e 24 nos diz: que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que vos chama é fiel, ele também o fará. Quem nos chama é o Espírito Santo de Deus. Ele nos chama, é uma vocação. Ele nos vocaciona para sermos filhos de Deus. Ele nos chama e ele vai nos deixar e nos apresentar diante de Jesus, espírito, alma e corpo de forma integral. Ele vai restaurar tudo. Então nós estaremos espiritualmente, emocionalmente e fisicamente assim como Deus planejou lá no início. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A ação do Espírito Santo até que Jesus venha é restaurar todas as coisas. E Ele está fazendo isso em cada um de nós. Ele está fazendo isso também de uma forma geral na sua igreja. No domingo passado nós falamos sobre a ação de Deus sobre as nações. O profeta Abacuque estava zangado, estava preocupado, estava questionando Deus a respeito do mal que estava acontecendo dentro da sua nação. Deus disse: pode ficar tranquilo, eu vou mandar os babilônios para corrigir o povo de Judá. Eu estou no controle. Deus está agindo. Abacuque então fica estupefato. Ele disse: como é que o Senhor pode usar um povo mais cruel do que aqueles que já estão sendo cruéis aqui agora para corrigir esses cruéis daqui? O Senhor transformou o povo de Israel em peixes ou animais que colocam-se ganchos ou anzóis para os transportar, ou redes, e para os levar para onde se quer? Deus disse sim, e vai acontecer. Pode escrever essa visão bem alto e bem grande, para todo mundo, até quem passar correndo, ler. Porque vai acontecer. Ainda que demore, vai acontecer. O que nós aprendemos desse texto de Filipenses 3, 3 a 11? Que a obra é completa. Eu não sei se no seu coração a obra está adiantada ou com meses de atraso. Eu não sei em que parte, talvez precisa de mais material, mais subsídio. Nessa mesma carta, no capítulo 3, Paulo diz que ele era alguém considerado na sua época como alguém a ser admirado.
E tudo aquilo que ele tinha, ele considerou como esterco, como adubo. O adubo só serve para uma coisa: para que a verdadeira planta cresça. O adubo não serve para outra coisa. O adubo serve para que a planta cresça. Então, tudo que nós já tínhamos antes, agora devemos direcionar para o reino de Deus. Para o reino de Deus. Nosso tempo, nossos talentos, nossas finanças. Eu me lembro que antes da minha entrega completa a Jesus, eu tinha Jesus como meu Salvador. Eu fui para o seminário, fiz teologia, fui consagrado, fui missionário, voltei do Maranhão, fiquei 2 anos como missionário no Maranhão, voltei para o Rio Grande do Sul. Eu olhava para as minhas finanças, mas assim, como eu era dizimista já, fiel, mas eu olhava para o restante das finanças e olhava para o reino de Deus de uma maneira muito diferente. Hoje eu não tenho dificuldade nenhuma de investir no reino de Deus. Eu me lembro que as Bíblias que eu comprava, as de 18, 20 reais, essas eram as Bíblias que eu tinha. Mas quando eu consagrei minha vida ao Senhor, declarei o senhorio dele sobre a minha vida, isso tudo mudou. Isso tudo mudou. Eu encontrei o propósito da minha vida. É servir o Senhor. Eu sei que a recompensa eu vou receber dele depois. Tem coisas que precisam ser melhoradas na minha vida? Se tem. E muitas. Eu creio que se você for honesto, você vai dizer que também na sua vida tem. Mas o Espírito Santo está trabalhando. Então, desculpa o transtorno. Estou em obras. Apresente diante do Senhor o seu coração. Dê liberdade ao Espírito Santo para mostrar na sua vida, no seu coração, aquilo que precisa ser mudado. Uma das minhas surpresas maiores, eu digo que Deus fala, nós não servimos um Deus mudo. Uma das maiores surpresas que eu tive foi ouvir a voz de Deus. Foi na madrugada do dia 8 de março de 2008. Eu perguntei para Deus algumas coisas que precisavam acontecer no ministério, na minha vida. E Ele respondeu, de forma audível. Se você nunca ouviu a voz de Deus, se você nunca ouviu a voz do Espírito Santo, saiba que Ele fala, Ele não é mudo. Às vezes nossos ouvidos estão ouvindo tantas outras vozes, tem tanto barulho dentro da casa, do nosso coração, que nós não temos mais condições de ouvir os pequenos sussurros. E é interessante quando a gente olha para a Bíblia e vê que João identifica a presença do Espírito Santo vindo sobre Jesus como pomba. Não era uma pomba, mas era como uma pomba. E a gente acorda de manhã, 5 e pouco da manhã, a gente acorda, eu tenho aqui um bosque atrás de casa, e 5 horas da manhã a gente já escuta os passarinhos cantar. E tem uns que são gritões. Mas você não escuta as pombas. Mas elas cantam. Elas arrulham. Mas é tão suave que você tem que prestar atenção. E só quando você está perto delas que você escuta elas arrulhar. Nós precisamos estar perto do Senhor. Tirar tempo de qualidade para orar. Acalmar todas as outras vozes para ouvir a voz do Senhor. E Ele fala, Ele não é mudo, Ele não é um ídolo, Ele é uma pessoa. E Ele fala, acredite, eu sei. Os profetas sabiam. Se você quiser ouvir a voz do Senhor, Ele não faz discriminação de pessoas.
comece a perguntar para Ele o que precisa mudar na sua vida. Ele vai te mostrar. Mas enquanto nós não pedirmos, Ele vai ficar lá no canto. Enquanto Ele não for o centro, Ele não vai se manifestar. Mas quando Ele começar a ser o centro da sua vida, você vai ver a direção clara. O profeta Isaías diz que Deus iria abrir um caminho que nem mesmo os loucos iriam errar esse caminho. Eles iriam ouvir uma voz atrás de si: esse é o caminho, anda por ele. Anda por ele. Ore comigo. Senhor Jesus, o Senhor enviou o maravilhoso, doce Espírito Santo para conduzir a vida do teu povo, conduzir a igreja. E assim como o Senhor disse para Abacuque que o Senhor estava no controle, Abacuque estava preocupado também com os litígios internos, pessoais que estavam acontecendo. A tua palavra nos diz que vai chegar o momento em que cada um de nós vai comparecer diante do Senhor. Jesus nos dá conta de que até mesmo as palavras inúteis que nós falamos, nós vamos dar conta delas. Pessoalmente, cada um de nós dará conta. Cada igreja dará conta. Jesus nos ensina que Ele deu 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para o terceiro. Mas Ele veio e pediu contas. Assim também o Senhor nos dá o privilégio de participarmos do teu reino. Mas não queremos ser apenas transeuntes nesse reino, não queremos ser apenas turistas no teu reino, não queremos ser apenas servos, mas queremos ser também aqueles que o Senhor usa. Assim como o Senhor disse para Isaías, Isaías respondeu dizendo: eis-me aqui. O Senhor disse: quem irá por nós? Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Que nós possamos atender ao teu desejo, porque o Senhor não impõe o seu desejo a nós. O Senhor está convidando, o Senhor está vocacionando, chamando, convidando pessoas para andar contigo. Que nós possamos atender o teu chamado em nossa geração. Assim como aquela canção diz, que não passe de nós o teu Espírito e que não seja preciso que se levante outra geração para ir avante. Senhor, hoje nós estamos diante de desafios gigantescos em nossa pátria, na nossa vida pessoal, na nossa família, na igreja, na nossa cidade. Dá-nos sabedoria, Senhor. Enche-nos da tua presença. Governa a tua igreja. Governa a nossa vida. Governa o nosso querer, o nosso pensar, o nosso deitar e o nosso levantar. Que as nossas palavras sejam agradáveis na tua presença. Que os nossos pensamentos sejam agradáveis na tua presença. Que cada atitude, cada ação seja agradável à tua presença, Senhor, nosso Deus. Pedimos por isso em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.